Você está entrando no universo dos sindicatos do ramo financeiro do Nordeste. É o podcast FETRAF Nordeste. Um espaço feito para quem vive, sente e constrói o movimento sindical. Junto com especialistas, assessores e pesquisadores que ajudam a qualificar nossas campanhas, negociações e estratégias. O nosso propósito é fortalecer os sindicatos e defender os interesses coletivos e soberanos da classe trabalhadora. Podcast FETRAF Nordeste. Reflexão, formação e luta, do nosso jeito, com a nossa voz. Vem com a gente! Você está começando a assistir ao podcast FETRAF Nordeste. Eu sou o jornalista Márcio Rodrigues e estamos começando um novo episódio para vocês que fizeram a luta, estão fazendo ainda e estão ligados aqui no podcast da FETRAF Nordeste. Hoje vamos receber Tiago Miranda, presidente do Sindicato dos Bancários de Alagoas. Bem-vindo, Tiago. Obrigado, Márcio, e a todos os que nos assistem, nos ouvem, né? É importante a gente estar aqui de volta a Fortaleza, ao Ceará, uma terra muito querida, uma terra pioneira, né? A gente tem grandes lutas aqui, que começaram aqui, né? Como a abolição da escravidão, né? Em 1884, e assim como Alagoas, a gente tem uma forte ligação, porque o maior quilombo de resistência negra ocorreu lá em Alagoas, na Serra da Barriga, em União dos Palmares. Então, para mim, é sempre uma satisfação retornar aqui com grandes heróis como Chico da Matilde, né? A gente tem que estar sempre lembrando, juntamente com o Zumbi dos Palmares. Tiago sempre trazendo muito conhecimento, como todo alagoano aqui, né? Também nesse episódio vamos ter a presença da dirigente da FETRAF Nordeste e diretora do Sindicato dos Bancários de Pernambuco, Chay Cândida. Obrigado, Chay, por aceitar o convite e dividir o seu conhecimento aqui no podcast da FETRAF Nordeste. Eu é que agradeço, Márcio, na presença dessas grandes companhias. Vou aprender ainda mais. É um momento muito bom de compartilhamento, esse podcast da FETRAF Nordeste. E é bom para a gente e bom para quem está nos escutando, bom para todos os colegas. Fechando a nossa bancada, vamos ter o prazer de receber o presidente do Sindicato dos Bancários de Campina Grande região, na Paraíba, Esdras Luciano. Seja bem-vindo, Esdras. Obrigado, Márcio. Agradeço o convite. Desde já parabenizo a nossa federação por esse novo espaço, não só de comunicação, mas acredito que também de formação e de informação de dirigente sindical e da categoria como um todo. Então, obrigado pelo convite. É isso aí. O podcast da FETRAF Nordeste é um espaço de diálogo entre a categoria e seus sindicatos de base. Tem produção de Márcio Rodrigues, na técnica de som e captação de imagens, Orenilton Vidal. E o tema deste episódio é o ano de negociação salarial de 2026. As estratégias para a renovação da Convenção Coletiva de Trabalho das Trabalhadoras e Trabalhadores do ramo financeiro. E para a gente poder começar, eu gostaria aqui de colocar rapidamente o seguinte, né? A estratégia de negociação para os sindicatos de bancários no Brasil, dada a alta lucratividade do setor, contraposta à rápida automatização e adoecimento da categoria, deve ser baseada na unidade nacional, na pauta defensiva de direitos e na pauta propositiva tecnológica. O melhor caminho envolve uma abordagem combinada de mesas de negociação, técnicas com mobilização social, né? Pode surgir aí algum movimento paredista, algum tipo de paralisação, mantendo a convenção coletiva de trabalho como pilar central. Tiago, você que está aqui, né, novamente em Fortaleza, eu gostaria de saber como alcançar a mobilização. Existe um roteiro de ações junto à base? Então, Márcio, esse é um grande desafio de todos os sindicatos, né, que compõem a federação e a nível nacional, né, a forma de mobilização das nossas bases. A gente sabe que a forma de organização dos trabalhadores vem sofrendo uma transformação nos últimos tempos, sobretudo com a implementação dos trabalhos remotos, né, o que dificulta muito a mobilização por parte dos sindicatos, nas agências, nos locais de trabalho. Então, esse é o grande desafio hoje do movimento sindical.
e também com algumas mudanças na legislação, como a gente teve com relação à reforma trabalhista de 2017. A deformação a deforma trabalhista, que acabou implementando algumas medidas também que inviabilizam muito a negociação coletiva, como o fim da ultratividade. Então, isso é uma grande dificuldade que a gente enfrenta, e desde 2016, por exemplo, foi a nossa última greve. Então, nós estamos com 10 anos que não temos um movimento paredista. E eu acho que a gente tem que repensar alguns formatos das nossas mobilizações com relação à base, porque a gente vem enfrentando gradualmente alguns desgastes, né, após as negociações da nossa campanha salarial, por conta dessas limitações. Então, nem todo mundo na base tem entendido essa questão, e cabe a nós, enquanto dirigentes, levarmos essa mensagem, né, e que a gente precisa ter uma campanha voltada exatamente para uma campanha paredista, né, para que a gente tenha um movimento de greve. Caso os bancos apresentem uma proposta realmente boa e recusável, isso de fato a gente pode cogitar. Mas eu acho que a gente está chegando no limite, assim, junto à base, com relação a esse processo, né, da gente não ter um movimento mais forte de paredista. Então, a gente tem visto essa questão do desgaste. E aí passa por todas as estratégias que o movimento sindical tem, né? Os sindicatos, a federação, a confederação, que inclusive estão debatendo hoje a questão dos calendários, né? Para a retirada dos nossos congressos estaduais, regionais e nacionais, para que a gente tenha uma minuta, né, pronta o mais rápido possível, para entregarmos aos banqueiros e iniciarmos essa negociação o mais rápido possível, e dessa forma a gente consiga emparedá-los, né, para que a gente mostre essa movimentação junto à base. A gente precisa conscientizar muito as pessoas, e aí, mais uma vez, parabenizar aí a FETRAF por esse canal, né, de levar o diálogo, né, dos dirigentes para com outros dirigentes e com a base de bancários, porque essa mobilização é fundamental para que a gente tenha êxito, né, na campanha nacional dos bancários de 2026. Chay, a gente acabou de ouvir aqui uma declaração do Tiago que nos traz uma reflexão necessária, né? A gente tem levado a negociação a cabo muito mais em mesas de negociação, e embora a mobilização social seja necessária, a gente tem visto que algumas bases têm reclamado, né, da ausência de um enfrentamento mais efetivo. Está na hora mesmo de a gente fazer um calendário de mais luta, ou será que a gente precisa estabelecer novas estratégias de luta? Eu acredito que a gente precisa dialogar com a base muito de perto sobre novas estratégias, porque calendário a gente tem. A gente começa esse ano, né, se reunindo praticamente a cada 15 dias, seja entre nós para calcular a rota, seja com os empregados e empregadas, funcionários de todos os bancos, para que a gente escute qual a necessidade da base, para que a gente leve esse diálogo à mesa de negociação. Mas tudo isso depende muito do envolvimento. É muito interessante quando o Tiago cita, né, 2016 foi a última greve. E a gente tem que lembrar que nesse enfrentamento a gente tinha um pouco mais de 40% da nossa base envolvida diretamente nessa greve. E os banqueiros, os patrões, eles acompanham isso de perto. Então, a gente tinha parte da base batendo ponto, enquanto os dirigentes faziam enfrentamento, e não há sindicato sem envolvimento na base. Então, se a gente vai traçar novos direcionamentos, novas formas de fazer esse enfrentamento, tem que estar com a base junto. Tem convocação para reunião dos sindicatos com pauta estadual, tem as conferências regionais, e tudo isso requer muita participação para a hora do enfrentamento. Como o Tiago falou, a gente tem uma realidade nova para a pandemia, que é o home office. Então, se esse bancário do home office ele não entender que ele não pode logar enquanto a gente está negociando, a gente não vai ter força para fazer esse enfrentamento. Porque tudo que a gente tem foi conquistado com muita luta. A gente teve no ano passado 40 anos da greve dos funcionários da Caixa para que esses funcionários virassem bancários. Foi uma organização de 2 anos para conseguir fazer um dia de greve e conseguir conquistar direitos. Agora a gente tem muita tecnologia, alcance na mão, ali no celular, a gente não consegue fazer o bancário entender que ele precisa se desconectar para enfrentar os patrões numa nova modalidade. A Chay começou falando, Luciano,
é que o calendário começou ainda em janeiro. E é verdade, né? Vocês já começaram o ano de 2026 trabalhando fortemente junto à base, com visitas às agências, aos departamentos, onde os trabalhadores e trabalhadoras desenvolvem atividades. Como tem sido a receptividade e a compreensão de que 2026 é um ano especial? A perspectiva do trabalhador de base, ela é muito grande. E a preocupação com o quão rápido tem evoluído e mudado o modelo de atuação dos bancos. O avanço tecnológico, a questão do home office, a questão da inteligência artificial, tudo isso tem mudado a realidade daquele banco da última greve para o banco que existe hoje. Bancos que não chamam suas unidades de agência mais, e sim de lojas. Hoje eu fiquei sabendo que já tem modelo de atendimento no Santander, meio que chamando de um café. Um local que o gerente lá, quando o cliente chegar, vai servir um cafezinho. A que ponto chegamos? Mas nesse diálogo com a base, nesse dia a dia, frente a frente com a categoria bancária, a gente tem que conscientizar daquilo que foi dito por você aqui no começo, da manutenção da nossa convenção coletiva, da unidade da categoria, não é momento de divisão, até porque os bancos estão unidos cada vez mais e sabem onde querem chegar, então a categoria também tem que estar unida. Unidos e concentrados. E concentrados. E além dessa unidade, desse grau de mobilização, porque a greve tem que ser de todos, acho fundamental os dirigentes conscientizarem a base do quão importante é o ano de 2026 como um todo, não só a campanha salarial dos bancários. Exatamente. É um ano importantíssimo, porque se a gente não tiver a consciência de em quem votar, não só para o governo federal, mas também que tipo de político a gente coloca no Congresso e no Senado, as coisas podem piorar mais do que estão. Não é? Né? Tem que pensar que aquele político que a gente está colocando lá impacta muito na categoria da nossa categoria bancária. Tiagão, defender os postos de trabalho e a manutenção das agências é também um dos grandes desafios de 2026. A gente percebeu ao longo de 2025 que, infelizmente, a estratégia, e isso já estava meio que dado, né, durante a negociação de 2024, quando a gente conseguiu conquistar uma manutenção de grande parte da CCT, uma ampliação por meio de acordos coletivos dos maiores bancos, mas a gente agora está percebendo que a estratégia de todos os integrantes da FENABAN é reduzir postos de trabalho. Como é que a gente faz a luta num momento como esse, em que é difícil de manter postos de trabalho, e qual seria o caminho para a gente alcançar êxito nesse desafio? Olha, essa é uma das perguntas mais desafiadoras do movimento sindical. É aquela pergunta de $1 milhão. De $1 milhão, porque a gente está acompanhando, que foi debatido aqui muito bem aí pela Chay, né, pelo Esdras, essa questão dos grandes problemas hoje enquanto categoria. O avanço tecnológico, e ele tem um resultado grande, que é justamente condiciona o fechamento das agências. Nós tivemos na Caixa Econômica, nos 2 últimos anos, a Chay pode me corrigir, quase 200 agências fechadas. No Brasil inteiro. No Brasil inteiro. E justo a Caixa Econômica. A Caixa Econômica é um banco federal, em pleno governo nosso, né, está implementando um fechamento de agência desse nível. Talvez seja um problema, né? O PT conceder ao Centrão a manutenção da presidência de uma Caixa Econômica. O grande problema é esse, porque o governo não governa totalmente, precisa dos apoios, e aí precisa ceder alguns espaços, né, que faz parte da política. E entra no que o Esdras colocou. Não é? É fundamental que o trabalhador tenha consciência de classe e vote em parlamentares que defendem os direitos trabalhistas, a manutenção dos postos de trabalho, os avanços sociais, né, que foram implementados através de uma política de esquerda, né, do governo de esquerda, em poucos tempos, né? Eu citei a questão da escravidão, nós tivemos 388 anos de escravidão no país, né, e governos progressistas, a gente não tem nem 20 anos ainda completos
né? E os avanços sociais, trabalhistas, são tudo fruto de debates da esquerda, né? Então, o desafio nessa disputa de espaço, de correlação de forças, que é complexa, né? Capital trabalho, né? Esse avanço, né? Inclusive existem bancos privados aí que sinalizam que até 2030 irão transformar todas as agências digitais, né? Então, isso é uma realidade que está ocorrendo e a gente é totalmente contra, né? Porque a gente entende o papel social dos bancos, sobretudo os bancos públicos, né? Que tem que levar a bancarização, sobretudo ao interior, porque os bancos privados eles só querem colocar a agência onde dá lucro, né? Normalmente nas capitais. Então, a gente tem essa luta grande aí pela manutenção das agências dos postos de trabalho. Agora, aqui é uma realidade que está ocorrendo a redução drástica, né, desses postos de trabalho, e a gente tem que continuar trabalhando para evitá-las. Vou me apropriar dessa fala do Tiago, Chay, para fazer uma provocação reflexiva aqui para todos, né? A gente tem essa realidade, o Tiago tem toda a razão em dizer que realmente a direção das instituições financeiras tem olhado como uma necessidade para aumentar a lucratividade, de transformar aquilo que é uma prestação de serviço para o conjunto da sociedade brasileira, por meio da concessão do dinheiro, que é um bem comum, né, da sociedade brasileira, em um espaço de lucratividade única e exclusivamente. Será que não seria o caso de a gente chamar a população para o nosso lado, dizendo que vocês podem ter lucro, mas vocês precisam compreender o quão necessário é a manutenção do dinheiro como um exercício de cidadania, do direito de todos de ter acesso a financiamentos, né? Que esse financiamento não signifique única e exclusivamente o lucro, mas o desenvolvimento e o crescimento, e aí sim você trazer a população como um todo, porque tem muita gente, né, que não sabe tratar com a tecnologia com essa fluidez que os donos do mercado financeiro utilizam para dizer que precisa, né, não ter mais agência e que as agências podem ser todas digitais. O que vocês acham disso? Esdras? Esse trabalho o movimento sindical, de um modo geral, tem feito. A gente vem de uma campanha ferrenha aí, envolvendo assembleias legislativas, Câmara de Vereadores, ampliando o debate para além da categoria bancária, chamando a atenção da população para essa realidade e para o prejuízo que é causado para aquele município, para aquele estado, quando o banco se retira. Trazendo para a minha realidade lá no estado da Paraíba, e como o Tiago disse, os bancos privados, principalmente, têm se concentrado em capitais. E grandes regiões. E grandes regiões, deixando o interior desbancarizado. E a gente vê a população prejudicada, tendo que se deslocar às cidades maiores para buscar o atendimento bancário ou para tirar seu benefício. Por outro lado, os municípios também perdem, e perdem muito. Eu já tive reunião com superintendência, por exemplo, de um banco lá na Paraíba, em que o prefeito quase que se ajoelhou para o superintendente do banco, pedindo que não retirasse a agência daquela cidade, porque ele ia perder a arrecadação, o dinheiro ia deixar de circular da cidade e ia quebrar a cidade. Então, a gente tem sim que envolver a população, porque é um problema que vai além da manutenção do emprego. Como você disse, com muita propriedade, é uma concessão pública. Então, os bancos deveriam prestar um atendimento presencial à população. Não dá para você fazer a população se autoatender, reduzindo o custo e só visando o lucro. Fora isso, é o impacto que a gente tem tido internamente na nossa categoria. O ramo financeiro tem crescido muito, mas a categoria bancária hoje, bancário representa 30% do sistema. É um absurdo. E um dos bancos bateu o recorde agora com a maior carteira do Brasil, é um banco digital. Então, cadê a responsabilidade social? Que tipo de atendimento presencial você oferece?
com os escândalos que a gente tem visto das fintechs, um banco digital desse, se ocorrer um problema, o cliente, o usuário vai recorrer a quem? Se não tem uma unidade para buscar. Então, é um problema bastante preocupante. Só um dado rapidinho. Claro. Com relação a esse banco digital, com 8 mil funcionários, ele teve um lucro de 11 bi e meio em 2024. E um dos maiores bancos federais, a Caixa, né, com 83 mil funcionários, teve um lucro de 13 bi, né, em 2024. Então, um lucro muito próximo, sem ter, né, a contrapartida de empregabilidade que um banco grande tem. Né? Chay, eu acho que o Tiago complementou de maneira brilhante aquilo que o Esdras veio expor aqui como uma chaga, um problema social mesmo. Você acha que a população brasileira e a classe dos dirigentes sindicais do ramo financeiro podem provocar algum tipo de união para fazer o enfrentamento a essa chaga? Sim. E qual seria o caminho? Com certeza. O primeiro é melhorando o nível dos nossos políticos, né? Você eleger gente que está do lado da classe trabalhadora, como bem foi colocado pelo Tiago, e pelo Esdras. Porque se você não faz a lei ser cumprida, por exemplo, você tem o Código de Defesa do Consumidor que diz que o cliente pode escolher a maneira dele ser atendido. Os bancos não respeitam isso. Quando restringe atendimento, quando restringe a existência da agência na região, quando faz com que o cliente trabalhe para o banco e ainda pague taxa por ter sua conta lá. E isso não é fiscalizado. Então, você precisa ter essa exigência. Você precisa acompanhar quem você elegeu para saber o que ele está fazendo ali, porque eleição não é cheque em branco. E você precisa entender que esse crescimento social, vamos dizer assim, ele não vem só pelo empreendedorismo, como o pessoal quer colocar. E até para você empreender, você precisa de políticas públicas que garantam linha de crédito, para que você possa fazer o seu empreendimento. E essa linha de crédito vem através dos bancos. E se você não tem acesso ao banco, se você não tem acesso à bancarização, como é que você vai se desenvolver, como o pessoal gosta de colocar individualmente, né? Porque o pessoal acha que crescimento individual vem do nada e não é assim que acontece, ou socialmente mesmo, através de concursos. Você veja, concurso para a Caixa, para o Banco do Brasil, o BNB e vários outros bancos estaduais, era uma maneira que se tinha do pessoal da periferia chegar a outras classes sociais. E os concursos diminuíram não só para os bancos públicos, mas para todo o serviço público nacional, o que diminui fiscalização e prestação de serviço. Por isso que você tem quem manda, quem tem acesso ao dinheiro, e essas pessoas elegem políticos que vão defendê-los e garantem muito menos uma existência social com sustentabilidade e qualidade para a população. Então, mesmo que você tire o pessoal de uma pobreza extrema, ainda assim, essas pessoas têm dificuldade de avançar e o dinheiro sempre fica ali circulando entre poucas pessoas. Por isso que a reflexão política ela está diretamente direcionada à nossa campanha e é preciso que tanto os dirigentes quanto os nossos colegas de base entendam esse processo. É brilhante a gente poder ouvir esse tipo de argumentação, porque isso ajuda a construir, inclusive, argumentos, né, na hora que você está ali no fulgor da campanha, né, naquele calor, né, de você estar argumentando com as pessoas. Eu queria deixar aqui como uma última contribuição uma pergunta, mais uma de $1 milhão, tá, Tiagão? Como conciliar a humanização das metas com a voracidade do crescimento das instituições financeiras nesse modelo do capitalismo financeiro monopolista de hoje? Rapaz, hoje você está inspirado. Só pergunta de $1 milhão. Veja só, isso é um problema muito grave, mais um, né, dentro da categoria bancária, que é o grau das metas abusivas. E ela tem um reflexo muito grande. Hoje a gente tem 1% dos trabalhos formais, ou seja, com carteira assinada, né, são ligados a bancários, e 25% dos afastamentos para o INSS são de bancários com doenças psicossomáticas. Por que será? E fruto das cobranças abusivas por metas. Né? Isso é
Tem um banco lá que tem 166 funcionários em Alagoas e a gente teve 120 CATs emitidas, né, de 2 anos para cá. Então, ou seja, mais de 70% dos bancários desse banco tem CATs emitidas ou por doenças musculares, né, ortopédicas ou por Lembrando doenças que psicossomáticas. CAT é o comunicado de acidente de trabalho. Então, assim, esse debate, inclusive, o movimento sindical tem feito, inclusive assembleias, né, audiências públicas, como o Edgar colocou também, para alertar toda a sociedade, porque às vezes o cara não sabe o drama que o bancário sofre ali, né, nas cobranças abusivas, tem que bater meta, e essas metas às vezes são desvirtuadas. Nós estávamos com um problema sério em Alagoas, que, por exemplo, a questão do cartão de crédito. Né? Tem agências bancárias que eles estavam retendo os cartões de crédito dos aposentados do INSS, né? E dizia que o cara só conseguiria sacar o seu benefício se abrisse uma conta corrente. Aí, quando abria a conta corrente, eles implementavam vários produtos lá para os velhinhos, né, do INSS. E aí o bancário ficava naquele dilema. Como é que eu vou fazer uma coisa que eu sei que é ilegal, que é um estelionato, né? Você se enquadra perfeitamente no estelionato, e o bancário, às vezes, tem que fazer aquilo ali. E quando se recusava, é demitido e tal. Então, esse é um drama muito grande, né? Uma das grandes chagas do movimento sindical, grande preocupação que a gente tem, né, com relação a essas metas abusivas. E aí nós temos vários meios, né, de coibir, temos canais que estão implementados no nosso CCT, que, aliás, é uma conquista histórica dos trabalhadores. A gente tem quase 143 cláusulas só na nossa CCT, fora as cláusulas específicas por banco. Então, a gente avançou muito nisso, mas ainda continua sendo uma das grandes problemas aí para os bancários. Gostaria de estender a mesma pergunta para o Esdras e para a Chay. É um desafio. É um desafio porque o bancário de hoje não é mais um profissional do atendimento, ele é um vendedor. E o capitalismo voraz, ele não se contenta mais com uma meta de 100%. As metas são de no mínimo 150%. E já ficou muito claro para a gente que a meta não... O objetivo de alcançar aquela meta vem, querendo ou não, associado à pressão, à cobrança excessiva e, por muitas vezes, ao assédio. Então, as pesquisas que a nossa federação tem feito, a gente vai iniciar agora em fevereiro ou março a 9ª edição da pesquisa, que é semestral, apontam claramente que um dos temas que mais acometem a categoria hoje é a questão do adoecimento. E é um desafio enfrentar isso, porque até bem pouco tempo os bancos não reconheciam ou não admitiam que as metas abusivas vinham atrelada com o assédio moral e o adoecimento da categoria. Mas isso hoje é fato. E aí tem que combater, tem que estar no dia a dia com o bancário. O bancário tem que ter a confiança de buscar a entidade sindical, de denunciar, porque se não chega para a gente a denúncia, a gente não tem como combater e acabar com aquilo. Só a título de informação, a gente fez agora em 2025 lá na nossa base uma ação que a gente fez parceria com uma profissional psicóloga que rodou unidades, não só de Campinas, mas da região, onde a gente fez reuniões chamando a atenção da categoria para essa questão do adoecimento, a conscientização de denunciar, mas também como se prevenir, como pensar em si antes de pensar no banco. Porque acredito que uma das formas de combater o adoecimento da categoria é a prevenção também. Então, fazer o bancário entender que há vida além do banco. Porque se ele não tiver essa conscientização, quando o banco sugar toda a saúde dele, o banco vai descartar e vai pegar outro para começar a sugar novamente. Mas isso é um trabalho intermitente e sem fim. É de longo prazo, né, Esdras? É algo que vai além da campanha pela renovação da CCT de 2026. É algo permanente. Ele é permanente, né? Exato. Chay, eu queria também ouvir você, né, para saber a sua visão e como é que a gente pode construir coletivamente esse enfrentamento.
Essa é a palavra-chave para todo esse processo. Tanto o Tiago quanto o Esdras trouxe informações importantes, dados que refletem a situação da categoria hoje. E tem uma coisa que foi se perdendo no meio do processo, porque isso não chegou assim do nada. Isso aí é método que os bancos instituíram. Já eles pensam muito à frente. E eles sabem que individualizando, ranqueando, eles conseguem maior produtividade, porque eu quero vender mais que Esdra, eu quero aquele cargo que hoje o Tiago ocupa, eu quero também chegar ali naquela gerência top, ganhar aquele salário. Então, eu vou fazendo as coisas sozinho. E aí, isolado, eu adoeço mais. E o banco tem mais facilidade de me trocar. Essa narrativa de você se faz sozinho, que o banco vende internamente e a política externa ajuda, né, principalmente a mídia, com essa ideia de empreendedorismo e que você é chefe de si mesmo e outras coisas mais, você isola o empregado dentro do ambiente de trabalho. E aí fica mais fácil você fazer essas trocas como se o bancário fosse uma peça do mobiliário. Então, a saída realmente é coletiva, você entender que você não está sozinho. Em agências em que o gerente geral consegue preservar um ambiente mais saudável de trabalho, eles conseguem bater a meta com um nível de adoecimento muito menor. Porque você quer ser produtivo, você quer ter um ambiente saudável para trabalhar, você quer ganhar PLR, ou bônus, ou a venda variável, o que quer que seja dentro daquele sistema. Porque o brasileiro gosta de ser trabalhador, o brasileiro gosta de trabalhar. E só perdeu sua característica enquanto classe, entendendo que ele não é empreendedor, que ele não é gestor, ele é trabalhador. Né? O seu cargo está ali, é transitório. Você entra no banco, técnico bancário novo, e é técnico bancário novo até sair. O resto é transitório. Você não vai ter aquilo para sempre. Então, você precisa pensar em saídas coletivas, de unidade, para poder garantir saúde para aqueles trabalhadores. E é como os colegas falaram, você precisa procurar o sindicato quando alguma coisa estiver acontecendo, você precisa estar acompanhando os colegas para que eles não sofram assédio. Às vezes você tem uma agência que funciona muito bem coletivamente, aí chega um gerente de fora para desconstruir aquilo. A unidade coletiva pode fazer com que isso mude. Você tem que pensar que o bem-estar não vai ser adquirido sozinho. Como nós somos seres humanos coletivos, que vivem em comunidade, tudo que você vai conseguir resolver. Claro que não com facilidade, é sempre com muita resistência, mas é no coletivo. E com a ajuda dos seus representantes sindicais, porque o sindicato é só quem está ali representando e existe por causa da base. E é assim que a gente consegue garantir direitos para além da CLT. Perfeito. Né, sempre uma aula poder ouvir a Chay. Eu queria agradecer demais, né, essa oportunidade que a gente teve, essa conversa. Eu acho que ela foi super construtiva e super esclarecedora. Queria abrir aqui para que cada um possa fazer a sua despedida. Tiago, podemos começar por você? Sim, Márcio. Eu que agradeço, né, esse espaço aqui, a forma de pensar e montar o formato desse podcast é muito importante, né, para toda a classe trabalhadora, principalmente os bancários. E parabenizar mais uma vez a nossa federação, né, pela iniciativa. E a gente só precisa ter esses instrumentos para fortalecer ainda mais essa luta, que é árdua, sempre foi, né, e continuará sendo. Nada é fácil para o trabalhador, nada vem de graça, tudo vem através de organização, mobilização e luta. E é isso que nós vamos continuar fazendo, cada um representando o seu estado, o seu sindicato e toda a classe trabalhadora. Então, mais uma vez, obrigado aí pelo espaço. Obrigado, Tiago. Esdras? Também reiterar, mais uma vez, agradecer pelo convite, pelo espaço, parabenizar novamente a nossa federação e, mais uma vez, deixar o recado de conscientização para a categoria bancária como um todo, que 2026 é muito importante e que a gente tem que ter muita consciência, além de enxergar a campanha salarial e a manutenção dos nossos direitos, que tipo de político a gente vai, em quem a gente vai votar, porque senão a coisa pode ficar muito pior. Então a gente tem que eleger pessoas que defendam a classe trabalhadora, que pensem no trabalhador e não no sistema financeiro. Perfeito. É isso, Márcio. Muito obrigada pela oportunidade. Eu espero que com esse Obrigado. Instrumento que a FETRAF está implementando, a gente consiga alcançar mentes e corações e sair unificados para fazer esse enfrentamento, que não será fácil, mas eu acredito que vamos sair vitoriosos se todo mundo tiver consciente que é a contribuição de cada um que vai construir e fortalecer a nossa história.
Muito obrigado, Chay Cândida. Muito obrigado, Wesley, Luciano, Tiago. Muito obrigado por você estar aqui. E, assim, sugiro que vocês aproveitem, já que a federação está implementando esses instrumentos, que vocês também implementem esses instrumentos na base de vocês, porque esse diálogo social e essa presença dentro de uma mídia, mesmo que seja alternativa, contra-hegemônica, é necessária para que a gente possa alcançar essa chamada que o Luciano fez aqui ao longo de quase todas as suas falas. A gente precisa convencer as pessoas de que trabalhador tem que votar em trabalhador para que a gente tenha uma representação no Congresso Nacional. Muito obrigado a todas e a todos, e voltamos daqui a 15 dias com mais um episódio da FETRAF Nordeste Podcast. Você ouviu o podcast FETRAF Nordeste, espaço de reflexão, formação e luta dos sindicatos do ramo financeiro do Nordeste. Aqui, os dirigentes das entidades filiadas, lideranças das confederações e centrais, especialistas e pesquisadores compartilham ideias, experiências e estratégias em defesa da classe trabalhadora. O podcast FETRAF Nordeste vai ao ar a cada 15 dias, no nosso canal do YouTube e no Spotify. FETRAF Nordeste, fortalecer os sindicatos, defender os direitos, construir o futuro da classe trabalhadora. Até o próximo episódio.